Olá, eu sou o professor LG e nesse vídeo eu vou identificar quocientes em 5 expressões. Identifique os coeficientes de cada um dos termos da expressão 3x mais 7. Então, vou colocar aqui, eu vou ver quem são os termos e quem são os coeficientes. Deixa eu só anotar aqui. E aí eu vou colocar aqui, o primeiro termo é o 3x. Vou anotar aqui 3x e o outro termo é o 7. O coeficiente de 3x é o 3, porque coeficiente é o número que acompanha a parte literal. Então, o coeficiente de 3x é o 3. Agora, se um termo é um número, ele mesmo é o próprio coeficiente. Então, se eu tenho um termo igual a 7, o coeficiente é o próprio 7. Identifique os coeficientes de cada um dos termos da expressão 5x² menos 8x mais 4. Então, primeiro, eu vou anotar os termos. Eu tenho 5x², depois eu tenho menos 8x e o termo independente, que é o 4, né? É o termo que não tem letra junto com ele. Agora, o coeficiente de 5x² é o número 5. Então, vou anotar aqui, coeficiente é 5. O coeficiente de menos 8x é o menos 8. Olha só, o sinal faz parte do coeficiente, porque o número que acompanha x é o menos 8. Então, vou anotar aqui, coeficiente menos 8. E o termo independente, o número sozinho, 4, é o próprio coeficiente. Então, eu anoto aqui 4. Então, essa expressão, 5x² menos 8x mais 4, tem como coeficientes 5, coeficiente do termo 5x², menos 8, coeficiente de menos 8x, e 4, que é o termo independente. Identifique os coeficientes de cada um dos termos da expressão 17x³ mais 9x² menos 5. Então, os termos que eu tenho nessa expressão são 17x², eu tenho 9x² e eu tenho o termo independente, que é o menos 5. O coeficiente de 17x³ é o número 17. O coeficiente de 9x² é o 9. Então, vou anotar aqui, coeficiente 9. E o termo independente, que é menos 5, é o próprio coeficiente. Então, eu anoto aqui, menos 5. Então, essa expressão tem como coeficientes 17, 9 e menos 5. Identifique os coeficientes de cada um dos termos da expressão x² mais 3x. Então, os termos que eu tenho são x² e 3x. No caso aqui, x², eu não tenho nenhum número aqui escrito. Quando é este o caso, é como se tivesse uma vez o x², né? 1 vezes x² resultaria em x². Então, o coeficiente nesse caso é 1. E 3x, o coeficiente é 3. Então, os coeficientes dessa expressão são 1, que é o coeficiente de x², e 3, que é o coeficiente do termo 3x. Identifique os coeficientes de cada um dos termos da expressão menos x³ mais 7x² menos 8x mais 7. Então, inicialmente, eu vou anotar os termos. Eu tenho menos x³, eu tenho 7x², eu tenho menos 8x e eu tenho o termo independente, que é 7. Eu quero o coeficiente de menos x². Eu tenho um sinal de menos e aí, logo em seguida, já vem a letra. Então, nesse caso, o meu coeficiente é menos 1. Por quê? Porque se eu tivesse menos uma vez x², seria exatamente igual a menos x². Então, eu posso dizer que menos x² tem como coeficiente o número menos 1.
7x ao quadrado, o coeficiente é 7. Então, vou anotar aqui, coeficiente 7. Menos 8x, o coeficiente desse termo é menos 8. E o termo independente, que é 7, é o próprio coeficiente. Então, anoto aqui 7. Então, essa expressão aqui tem os coeficientes menos 1, 7, menos 8 e 7.